Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, muito obrigado você que nos acompanha nas redes sociais. Olha, é importante de vez em quando eu vir aqui e através de um bate-papo a gente passar informações que vocês gostam, tenho certeza absoluta. Até pela quantidade de seguidores que nós temos, graças a Deus e a você, muito obrigado, a gente está sempre agradecendo. Mas sempre tem pessoas que questionam, né, as nossas publicações, o que é natural. Eu acho natural porque o ser humano, obviamente, um é diferente do outro, não é verdade? E eu fiz uma postagem por esses dias, claro que não é minha, mas de vocês que me conhecem sabem que eu não publico nada que seja fake news ou que nós tenhamos dúvidas. E tem um detalhe, nós temos uma equipe também, não é só o ligeirinho do rádio. Mas na medida do possível, até as mensagens, eu faço questão de eu mesmo responder. Muito embora hoje, repito, graças a Deus e graças a você, nós temos uma quantidade enorme de mensagens que nós recebemos diariamente, principalmente no Facebook e também agora através do canal Estação Imprensa. Essa postagem refere-se à onda, infelizmente, de aumento de casos de Covid na Europa, né? Vamos resumir, na Europa, nos países de primeiro mundo. E aí, claro que quando nós publicamos algo que chama atenção, repito, né? Cada ser humano tem um pensamento e tem interesses. De repente, eu posso atingir comerciantes que estão loucos, né, no plural, para voltar a, digamos, normalidade, de abrir o seu comércio, ter aquele movimento para pagar suas dívidas, pagar seus funcionários, enfim, para tentar voltar à normalidade. Eu entendo isso, né? Eu tenho parentes que são empreendedores, amigos, eu sou empreendedor também, então todos nós estamos literalmente no mesmo barco, concorda comigo? Mas eu vou repetir o que eu falei até de forma de humor, e eu gosto sempre de usar humor, respeitando as pessoas. Vamos falar igual o mineiro. Nós esperamos até agora, vamos esperar mais um bocadinho, né? O final do ano está chegando aí. Então você não esqueça que sempre que há uma divulgação, seja por nós jornalistas, ou principalmente pela classe política, a classe política é perigosa, porque sempre tem segundas intenções, segunda, terceira, quarta, quintas intenções. Então tome bastante cuidado. Agora, em referendo a essa postagem, nós estamos, na verdade, quem é bom entendedor, a maioria, graças a Deus, entendeu, nós estamos alertando para a possibilidade de voltar ao coronavírus no Brasil. Nós não estamos 100% das pessoas que tomaram a segunda dose. Presta atenção. E o governo de São Paulo, especialmente, onde eu estou, está colocando essa ideia. Por quê? Porque há interesse político. Não tenha dúvida. Tem jornalista que não fala o que eu estou falando porque tem compromisso com as suas empresas de comunicação. Eu entendo isso. Eu hoje estou trabalhando para um canal que eu criei. E essa liberdade que eu tenho, eu estou falando aqui para vocês, é importante. Há interesse político. Porque quem morreu não volta mais, infelizmente. Eu fui questionado, né, insistentemente por uma pessoa aí, né, que me acompanha, que me segue, de uma forma assim pejorativa, insistindo. Eu expliquei, eu fiz questão de explicar. A postagem que eu digo em relação a isso é que lá na Europa está acontecendo isso, e aí que chama atenção. E aqui no Brasil, claro, de uma forma sarcástica, mas real, nós não estamos brincando. Poderá sim voltar após o carnaval. Nós conhecemos esse filme antes. Nós já sabíamos, nós não. O governo, de modo geral, ele sabia do início da Covid e poderia ter, de alguma forma, evitado algumas mortes. Por que não? A ciência diz isso, não sou eu que estou falando. Nós, jornalistas, retransmitimos as notícias. Então foi dito isso, vocês lembram, 2 anos atrás? Ela já estava aqui no Brasil. O governo não sabia, mas ele deixa passar o carnaval, depois nós divulgamos isso. Ou vocês não lembram disso? Então essa postagem, que não foi eu que escrevi, eu apenas republiquei, e é uma realidade, mas eu vou reforçar aqui, na verdade nós estamos torcendo para que essa onda não ocorra. Então eu, como jornalista,
eu entendo o seguinte: nosso trabalho é transformar a notícia do lado de alerta. Então eu estou alertando isso. Vamos evitar que isso aconteça no país. Eu vou dar um exemplo hoje pela madrugada, vocês que nos acompanharam, desde as primeiras horas, eu estou transmitindo na cidade, nas ruas, o que acontece, né? Assuntos, um bate-papo. Hoje, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum. Eu peguei uma linha 3459, terminal Parque Dom Pedro, 3459, Itaim Paulista. Eu peguei o ponto final, peguei esse ônibus no ponto final, falar uma linguagem bem popular. Eu pego o ônibus também, pessoal pensa, eu pego o ônibus, pego o metrô, todo tipo de transporte. Hoje eu peguei essa linha 3459, um ônibus velho, sujo, imundo, de São Paulo, no terminal Parque Dom Pedro de manhã, 6 horas e 10 minutos mais ou menos. Eu nem tirei foto, não peguei do ônibus, porque a SP Trans não resolve nada. Eu estou falando para você que é meu público, que merece meu respeito, porque a SP Trans, ela é inexistente. A SP Trans, que é uma empresa que, pela prática, ela deveria fiscalizar todos os ônibus do município de São Paulo. Não faz nada. É um verdadeiro cabide de emprego da Prefeitura de São Paulo. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, exatamente hoje, terça-feira, eu peguei esse ônibus, mais ou menos 6h10, 6h15, ele saiu. Tinha meia dúzia de pessoas, pelo menos, sem máscara. Quer dizer, usando assim, abaixo do nariz ou aqui e tal. Um cidadão ao meu lado, quer dizer, na minha frente, simplesmente tirou e ficou batendo um papo ao telefone. Eu faz de conta que eu não enxerguei, quer dizer, o próprio cobrador não está nem aí. Você entendeu? Agora, ele faz um caminho, para quem conhece essa linha 3459, pela manhã. Eu fiz o lado inverso. Normalmente, essa linha, esse ônibus, né, os ônibus que trafegam do lado contrário, porque as pessoas, a maioria, 90% ou 95% de manhã, elas vão trabalhar, não voltam. Então eu trabalho de madrugada. Eu fiz o lado inverso. Não era para esse ônibus estar lotado. Ele simplesmente lotou no meio do caminho. Então as pessoas em pé, aglomeração, né? Quer dizer, na verdade, ali o foco do quê? Coronavírus. Porque ali não tinha distanciamento social. Agora, a culpa é dos passageiros? Não. A culpa é do motorista? Também não. A culpa é do cobrador? Sim. Em relação às pessoas que não estavam usando. Ele poderia muito bem, quer dizer, ali a autoridade é o cobrador. Por exemplo, eu sou um passageiro. Se eu eventualmente chamasse a atenção desse rapaz, como eu já fiz com outras vezes, ele provavelmente iria me encher o saco, sabe? Ia me questionar e até, de repente, ter uma agressão. Então, eu preferi fazer de conta que não aconteceu nada. Mas aqui eu tenho a oportunidade de falar para você. Agora, quantos casos, como eu estou falando agora, acontece nas linhas de ônibus do outro lado da cidade, agora na hora de você voltar para casa, logo mais à tarde? Quantas? Estou falando do município de São Paulo, a maior cidade do país, no estado. Quer dizer, tanto o prefeito como o governador nunca se preocuparam com isso. Primeiro, porque eles não têm fiscalização, não têm fiscais para o básico, para a cidade. Eu estou falando aqui ao vivo para vocês, nessa tarde. Então, pessoal, na verdade, quem tem que se cuidar somos nós, de forma individual, né? E eu respondi esse seguidor, mas ele na verdade, ele não queria, ele queria banalizar mesmo. Na verdade, ele queria aparecer. Então, o que eu fiz? Como todo mundo tem que fazer, é ignorar, porque eu não deixo ninguém sem resposta. Então, quando você vê uma postagem nas nossas redes sociais, necessariamente, não é a minha opinião, mas é para vocês. Eu estou trabalhando com um público enorme. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para vocês. Agora, vocês já perceberam, né? Eu sempre falo no você, no eu. Por quê? Porque eu sou um cidadão comum e sou mesmo igual a você, independente de estar nas redes sociais, de ser conhecido, não famoso, mas eu agradeço, né, sempre a Deus por essa oportunidade, porque eu falo coisas aqui e às vezes eu sou bloqueado. Agora eu estou aprendendo um pouquinho mais. Vocês percebem que eu não falo palavrão, mas está cheio de podcast que o prato principal é palavrão, e o camarada tem milhares, milhões de seguidores. Eles não são bloqueados. Eu sou, porque eu falo a verdade. Incomoda alguém? Claro que incomoda, só que agora eu estou vacinado, né? Então você segue a política, as diretrizes. Eu agradeço o pessoal, os executivos do YouTube,
do Facebook, porque quando você começa a crescer, eles também percebem que você precisa ser parceiro deles. Porque a informação que eu passo para você é diferente do que você assiste, do que você ouve nas rádios, né? É sempre baseado. Mas aqui eu dou a minha opinião. Por exemplo, quem é que tem coragem de falar de um senador da República e corrigi-lo, que ele está falando errado? Quer dizer, ele está querendo, pelo menos a visão que se tem é essa. E eu estou querendo, na verdade, ajudá-lo. E ele simplesmente ignora o que eu estou falando. Eu estou falando do senador Alessandro Vieira, né, que ele gosta muito de aparecer na televisão para fazer lobby. E agora tem um projeto de mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí ele foi entrevistado pela mídia e pela própria rádio do Senado, porque nós somos parceiros. Você já viu um jornalista falar isso que eu estou falando agora? Então, na entrevista, ele colocou lá, não se usa mais esse termo, ele é antigo. E a própria repórter falando corretamente, pessoas com deficiência. Tem gente que acha, tanto faz. Não, tanto faz não. Se você pensa que é tanto faz, então ignora o que eu estou falando. Existe a terminologia. Você não é obrigado a saber, mas quem milita, principalmente a autoridade, um senador da República falar portadores. Ninguém porta. Quem porta, você porta um documento. Você porta uma identidade, viu, senador? O povão não tem obrigação de saber, mas o senhor tem a obrigação, sim, de difundir. Isso aqui é uma difusão, de informar as pessoas. Senador Alessandro Vieira, o senhor ficou surdo e mudo por quê? Porque eu chamei sua atenção? O senhor ficou nervosinho? O senhor tem que chegar, olha, eu errei, né? Porque, na verdade, o senhor é autor, né, da mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não pessoas portadores com deficiência ou de deficiência. O senhor sabe que isso aí não existe. Aí, ao invés de o senhor informar, o senhor está desinformando. E nós já somos poucos jornalistas ligados, né, à acessibilidade. Eu sou um deles. Aí o senhor, sabe, joga vinagre no café. Já viu isso? Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. E a gente volta, como diz o caipira. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.